Pronto, Tatiana, você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A tela Vocês não está estão. cheia. Não tá? Eita, pera. Para mim está. Pera aí, deixa eu voltar. Ainda não? E agora, tá? Não. Ué, gente, então como é que faz? Agora tá. E agora, tá? Para mim tá ok. E para Tá? mim não. Mas tudo bem, vá assim mesmo. Tá em tela cheia? Para mim não tá. Já tá. Não. Ixi, não tá? Pera aí. Agora tá. Agora tá? Uhum. Então tá bom. Bom, então boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer, né, ao João a oportunidade da gente estar aqui conversando mais uma vez, né? Nossa parceria de anos já, né, João? Nossa Senhora, né? Muitas histórias, né? Muita coisa. Mas, enfim, ele me convidou para a gente conversar um pouquinho sobre os sentimentos nos animais, né? A gente também tem um curso na Fraternidade Cristãos em Ação, né, lá no GEDA, onde a gente trabalha, que o João, inclusive, também dá aula para a gente lá, né? Inclusive é no mesmo dia, no mesmo horário, né? Então, hoje eu não estou lá porque eu estou aqui com vocês, né? E também é online, enfim, né? Mais ou menos a mesma estrutura. Então, vamos lá. Bom, então, antes da gente começar a conversar, a falar, né, qualquer coisa, a gente trouxe essa frase do Chico Xavier, que eu acho que se a gente entendesse isso, pronto, a aula já podia terminar aqui mesmo, né? Que o que ele fala o que mais atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos, né? Que às vezes a gente quer, a gente como humano, né? A gente fala, né? E às vezes a gente quer demonstrar o nosso sentimento, o nosso amor pelas pessoas ou pelos animais, enfim, né? Falando muitas vezes, né? E não basta dizer eu te amo, né? A gente tem que demonstrar aquilo que a gente sente, né? E como os animais eles não falam a nossa linguagem, eles falam, né? Eles se comunicam até com a gente, mas eles não usam a, a palavra como a gente usa, né? Então a gente não entende o que eles falam nesse sentido. Então o jeito que eles têm, né, para se comunicar com a gente, muitas vezes são os sentimentos, né? E então eu acho que Chico Xavier foi muito feliz quando ele trouxe essa frase, porque realmente, né, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que a gente tenha para aprender com os animais seja realmente essa questão dos sentimentos, né? Porque, inclusive, muito se fala, né, que os animais eles estão aqui convivendo com a gente para que eles possam aprender com a gente. Eu já acho que, claro, a gente tem coisas que a gente pode ensinar para os animais, mas eu acho que talvez a gente tenha mais a aprender com eles do que eles a nos ensinarem, né? Pelo menos digo, pelo menos por mim, né? Eu aprendi muito com os animais, convivendo com os animais, com as minhas cachorras, observando, estudando sobre os animais, eu aprendi muito. Então, eu acho que talvez essa seja uma coisa para a gente aprender mesmo, né? A demonstrar mais o sentimento, talvez falar menos e demonstrar mais, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, antes de tudo, então, vamos entender um pouquinho o que que são sentimentos. O que que é sentimento, né?
Segundo o dicionário, é um substantivo masculino, né? E ele diz da ação de sentir. O que que é isso? De perceber através dos sentidos, de ser sensível, ou a capacidade de se deixar impressionar, de se comover, né? De ter emoções. Ou a expressão de afeição, de amizade, de amor, de carinho e de admiração. Então, segundo o dicionário, você veja que ele não fala em momento nenhum que é uma característica humana, né? Ele simplesmente diz que é sentimento, né? Que é ter sentimento. Então, qualquer ser, né, que tem essa capacidade de sentir, de ser sensível, de se comover, de se emocionar, né, de exprimir amizade, amor, carinho, admiração, ou seja, qualquer ser, né, que tem essa capacidade é um ser que tem sentimento, né? Ele não especifica como seria essa questão do sentimento, para quem seria, né, essa questão dos sentimentos. Bom, então a gente vendo aqui esses animaizinhos aqui, né, todos esses que a gente de várias espécies, vários tipos de animaizinhos, né, com várias características. E aí a pergunta que a gente, né, está se fazendo, né, já que a gente está aqui conversando sobre isso, é será que esses animais experimentam algum tipo de emoção ou sentimento, né? Será que todos eles, né, talvez só olhando a carinha de cada um, né, a gente consiga perceber alguns sentimentos, né, uns demonstrando curiosidade, outros alegria, outro carinho, né, olhando, né, esses animaizinhos, mas será que isso é emoção, é instinto, né, é sentimento? O que que será isso, né? Será que isso existe realmente entre os animais não humanos, né? Porque a gente não pode esquecer que nós também somos animais, né? Então, será que esses sentimentos seriam características apenas dos animais humanos ou de todos os outros animais, né? É a pergunta que nós tentaremos responder hoje, né? Então, a gente vai voltar um pouco atrás, na época de Darwin, que inclusive Darwin ele é contemporâneo de Kardec, né? Então, eles viveram na mesma época. Então, cada um trazendo a questão científica, né, mais científica, e outro trazendo a questão da espiritualidade. Mas você veja como que foi uma época muito rica, né, de trazer novos conhecimentos, novas descobertas, né, para a humanidade ainda daquela época. Bom, então esse livro do Darwin, eu não sei se vocês conhecem, é um livro fantástico que ele compara, né, a expressão das emoções no homem e nos animais. E ele vai relatando inúmeros casos, demonstrando várias coisas de como, né, a expressão, né, do sentimento, né, e das emoções dos animais e dos homens, elas são muito parecidas, né? Quando ele, como estudioso, né, veja, ele não tinha nada a ver com religiosidade, espiritualidade, nada disso, ele é um cientista, o Darwin, e ele analisando, né, cientificamente, observando, né, porque a ciência nada mais é, muitas vezes, do que uma ciência de observação. Né? A gente observa, né, os fatos da natureza, as coisas que acontecem, e daí a gente começa a desenvolver teorias e teses e tudo mais. Né? Então, ele observando tudo isso, ele começou a perceber como é semelhante, né, as características, essa demonstração, essa expressão das emoções. E aí Darwin, ele enumerou 6 sentimentos básicos que ele considera, né, que de emoções e sentimentos que possuem muita semelhança, né, entre os humanos e os animais não humanos, que são a surpresa, a felicidade, a tristeza, a aversão, a raiva e o medo. Eu acho que todo mundo que convive com animal, né, mesmo a gente não sendo cientista, né, muitas vezes, mas só, como eu falei, da questão da observação, né, só quem convive realmente, tem um animalzinho em casa, convive de perto com o animal, é capaz de perceber, né, esses sentimentos dentro deles, né,
o dia que eles estão mais alegres, ou um animalzinho que de repente foi recolhido, quem teve, né, a oportunidade de recolher um animalzinho de vítimas de maus tratos, ou de abandono, né, sabe como, né, o olhar de tristeza quando você recolhe aquele animalzinho, mas depois com o tempo, né, às vezes ele com medo, né, porque a gente não sabe muitas vezes o que esses animaizinhos passaram, ou a gente sabe, né, o que eles passaram, e às vezes eles têm medo de outras pessoas, e a transformação, né, quando ele consegue confiar no outro ser humano, né, como ele consegue entender que nem todos os humanos são daquela forma que ele conheceu, né, então aquela tristeza, aquele medo se transformar, né, em amor, em carinho, em felicidade, né, e você perceber essa transformação do animal. Então, para quem convive não tem como não perceber isso, né? E Darwin foi demonstrando justamente isso, né? Nesse livro é muito bom, quem quiser, ele ainda existe, né, para comprar, né, versões novas, claro, mas é um livro muito bacana, que vale a pena realmente estudar. E com o tempo, né, outros estudiosos foram acrescentando outros sentimentos, outras emoções que os animais também demonstram, como o ciúme, o desprezo, a culpa, a inveja. E é como eu falei, como quem tem animalzinho em casa, né, percebe isso, né? Como eles têm ciúmes, né? Às vezes você vai abraçar o outro da casa, ou outro animalzinho, ou uma outra pessoa na casa, e ele não quer, ele se coloca no meio, né? A gente viu N, né, vídeos também na internet disso acontecendo. O desprezo, né, quando ele, tipo assim, finge que não quer saber da gente, né, por algum motivo, né, então, a inveja, né, às vezes ele quer uma coisa do outro, né, você tá brincando, eu falo que é que nem criança, né, os animaizinhos são que nem criança, são irmãos, né, então eles são que nem criança. Um tá brincando, ele não quer o brinquedo, mas se o outro pega, pronto, aí ele vai lá e quer o mesmo brinquedo que o outro tá brincando, né, fala, não, mas se ele quer, eu também quero, né? Isso é uma demonstração de sentimento, né? Ele fala, não, pera, isso aqui é meu, eu vou brincar com esse brinquedo agora, né? Então, assim, vários, né, cientistas foram demonstrando ao longo do tempo, né, ah, como esses animais possuem sentimentos. Esse livro aqui é muito interessante, desse primatólogo, desse Pablo Herreros, A Inteligência Emocional dos Animais. Ele tem um livro também que é muito interessante. E aí a pergunta, né, que ele faz é essa, né? Os animais têm sentimentos? E aí, ao longo do livro, também ele vai demonstrando N casos, né, de animais que demonstram que eles realmente têm sentimentos. Por exemplo, as araras, né, elas fazem, quando elas se encontram, né, elas formam um casal, eles são fiéis e eles ficam juntos por uma vida toda. E às vezes, quando um deles morre, né, repentinamente, às vezes fica doente, ou enfim, acontece alguma coisa que morre repentinamente, o outro sofre tanto que às vezes eles deixam de comer, ficam doentes e acabam também falecendo, né, de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de perder o ente amado, né? Então, você veja que não é só questão de instinto, né? Que fala, mas é instinto, eles estão juntos por causa de instinto. E não é verdade, né? É claro que existe instinto, nós também temos instinto, né? A gente fala de um jeito como se só os animais tivessem instintos e nós não, né? Eu acho que às vezes a gente tem mais instinto do que os animais, né? Então, nós ainda estamos tentando lutar muito contra, né, os nossos instintos, no sentido, lutar contra, que eu digo assim, no sentido de domá-los, né, de que a gente consiga agir mais com racionalidade, no sentido de pensar antes de agir, né, de não agir por impulso, né, naquela volúpia de fazer alguma coisa e às vezes acabar se arrependendo, né? Então a gente tem uma inteligência mais desenvolvida, mas a gente tem ainda muito instinto, né? E a gente vê o mundo do jeito que está, né? Porque muita gente está se deixando levar pelos instintos, né?
Então, a gente não pode falar só que os animais são instintos, né? Eles também têm sentimentos, eles também têm inteligência. É claro que o instinto deles fala muito mais alto, né? O senso de justiça, né, dos macacos pregos também foi demonstrado nesse centro, né, de primatas lá em Atlanta. Eles fizeram um estudo que tinham vários macacos pregos, né? E aí eles davam pepinos para os macacos em troca de cartas coloridas, né? E estavam fazendo estudo e estava tudo bem. Eles estavam comiam o pepino e tal, estava tudo certo. Aí, em um belo momento, eles começaram a dar para alguns dos macacos pregos uva, ao invés de pepino. E, obviamente, eles preferem a uva do que o pepino, lógico, né? Uva é mais gostoso que pepino, eles também acham. E aí, eles começaram, os que ganhavam pepino começaram a ficar bravos, né? Mas como assim? Ué, devem ter pensado, como assim, né? Você, para mim, eu ganho pepino e o outro está fazendo a mesma coisa que eu e ganha uva? Como assim? E aí eles pararam de colaborar, né? Eles pararam de fazer o que estava sendo combinado, e alguns ficaram com tanta raiva que começaram a atacar o pepino nos pesquisadores, né? Eles não só não comiam, não aceitavam o pepino, como eles tacavam, devolviam, né, na cara dos estudiosos os pepinos, né? Porque eles ficaram com raiva, né? Porque falaram, não é justo, como assim, né? Se nós estamos fazendo o mesmo trabalho, por que que ele está recebendo uva e eu estou recebendo pepino, né? Coisa que nós também faríamos, né? Com certeza, se a gente estivesse fazendo o mesmo trabalho, o outro recebendo uma recompensa maior, a gente não acharia injusto, não iria reclamar? A mesma coisa, né? Ah, foi demonstrado também, né, em ratos e ratazanas, a empatia, né, os ratos, né, os ratazanas que estavam tristes ou doentes ou com problemas, os outros ratos, né, eles ficavam mais próximos, eles tinham aquela coisa de tentar cuidar, de estar junto do outro, né, quando um estava triste ou estava doente. E aí foi demonstrado, inclusive, né, o aumento de ocitocina nesses animais que iam atrás, né, de cuidar do outro, né? O que que é a ocitocina? A ocitocina é o chamado hormônio do amor, né? Que nós temos também, né? A ocitocina ele é liberado, por exemplo, na mulher quando ela está amamentando, né? Justamente para criar essa conexão, né? De esse instinto materno, e claro que tem uma coisa espiritual e tudo mais, mas ele também ele é mediado quimicamente pela ocitocina. E nós, quando amamos alguém, a gente libera a ocitocina. Quando a gente está perto de alguém, quando a gente toca alguém que a gente ama, quando a gente, né, está interagindo com alguém que nós amamos, a gente tem essa liberação de ocitocina. Então, foi demonstrado que nos ratos e nas ratazanas também. Então, quando eles estão, né, em contato com os outros ratos, né, ou parentes ou amigos, né, que sejam deles, mas que eles se preocupam, que eles se amam, também há essa liberação de ocitocina. E também foi demonstrado, né, o desejo de vingança de elefantes e chimpanzés, né, do mesmo jeito que às vezes a gente tem esse instinto de querer se vingar e às vezes a gente acaba fazendo mesmo, né? E isso acontece com eles também. Não sei se vocês se lembram de um evento que aconteceu em 2022 lá na Índia, que uma mulher que fazia parte de um grupo de caça, né, uma senhora, né, acho que tipo, tinha uns 70 anos, a senhora, ela fazia parte de um grupo de caça lá na Índia, e eles mataram, né, tinha uma manada de elefantes, e eles mataram um bebezinho, né, um filhote deles lá. E aí o que que aconteceu? Os elefantes ficaram bravos, ficaram nervosos, né? Eles foram lá e mataram a mulher, eles pisotearam a mulher, mataram a mulher, e não satisfeitos em fazer isso, quando estava tendo o funeral da mulher, né? Daí, lógico, né? A família e tal, enfim, se juntou para poder fazer o funeral da mulher. A manada foi lá, pisoteou a mulher novamente
e a casa da mulher, inclusive. E aí você fala assim, ah, mas é porque eles nem estavam sabendo o que estavam fazendo e tal, mas assim, eles não mataram mais ninguém, né? Não tinha, obviamente, se era um funeral, tinham várias outras pessoas lá na hora, mas eles não machucaram ninguém. Eles foram realmente atrás da mulher, porque eles estavam com raiva, né, dela ter matado o filhotinho deles. E então, né, a própria imprensa, enfim, né, lá do local, né, os cientistas acharam que foi realmente uma forma de retaliação, né, porque o que ela fez, eles foram lá, se acharam no direito de ir lá e pisotear a mulher, destruir a casa dela e tudo mais, né? E as outras pessoas tiveram muito medo na hora, mas eles não fizeram mais nada com mais ninguém, né? Foi só direcionado para a mulher, né? Ou seja, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? E aqui em casa, né, a gente tem uma coisa mais ou menos, claro que não é desse jeito, obviamente, né? Mas a gente tinha uma cachorra, a Meg, que quando ela não gostava de alguma coisa que a gente fazia para ela, podia ser qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se você estava comendo alguma coisa, você não desse para ela, enfim, na cabeça dela, entendeu? Ela não gostasse do que você está fazendo, ela se vingava da gente. E era engraçado porque era direcionado, né? Então, se era comigo, ou com meu marido, ou com minha filha, era direcionado, né? E como que a gente sabia que era direcionado? Porque ela ia fazer cocô no tapete daquela pessoa. Então, ela ia no meu lado da minha cama, fazia do meu lado, se fosse com meu marido do lado dele, se fosse a minha filha no quarto dela, né? Então, era direcionado, o negócio não era aleatório, né? Ela não fazia a coisa aleatoriamente, ela sabia para quem ela estava fazendo, né? Então, se na cabecinha dela ela não tivesse gostado de alguma coisa, ela ia e se vingava, né? Ela era geniosa, entendeu? E fazia isso, enfim. Então, como não é sentimento, né? E às vezes a gente nem sabia o que que a gente tinha feito, entendeu? Eu falo, meu, eu nem sei o que que eu fiz para ela, nem sei o que que aconteceu, né? O que que causou essa revolta dela. Mas enfim, normalmente ela fazia direitinho, no lugar certo, sem problema nenhum. Era só quando ela achava que alguma coisa não estava boa, daí ela ia lá e se vingava, né? E aí, continuando, né? A gente está falando um pouquinho agora da ciência, né? O que que a ciência traz para a gente a esse respeito. Esse veterinário, né, Adroaldo José Zanella, que é veterinário e professor da USP, ele fala, né, que toda a estrutura do sistema nervoso central que os humanos têm, né, os animais também têm, o que é natural, né, já que somos todos animais e somos mamíferos, né, então, boa parte dos mamíferos, e a gente vai ver a respeito disso depois, né, um pouquinho mais para frente, mas então, assim, essa parte do sistema nervoso que nós temos, central, que essa parte é uma central mais antiga, a gente compartilha com os outros animais, né? E Carl Safina, que é um professor da Universidade de Stony Brook, que escreveu um livro também muito interessante, ele fala o seguinte, né, que acha importante nós sabermos com quem estamos na Terra, que nós discutimos a conservação dos animais em números, mas eles não são números, né? A gente tem, às vezes, falar assim, ah, tem tantos espécimes, né? Ou tal animal está em risco de extinção, tem, sei lá, 100, 200 dessa espécie de animal no planeta Terra e tudo mais, a gente precisa se preocupar em conservar? Claro que a gente precisa, né? Se preocupar em conservar, mas a gente não pode esquecer que eles são individualidades, né? Eles não são números, assim como nós não somos, né? Nós somos quase 7 bilhões de pessoas na Terra, mas nós não somos uma individualidade, né? Não existe um nunca é igual ao outro, né? Nem nós, seres humanos, nem os animais. Por mais que a gente possa falar assim, aquela espécie, né, de animal, ou aquela raça tem uma característica X, uma característica Y, mas eles são individuais, né? Quem convive com animais é capaz de perceber isso, né? Como eles são diferentes. Às vezes são criados juntos, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e eles são diferentes, assim como nós, né? Nós podemos ter 15, 20 irmãos e cada um vai ser diferente do outro.
Ainda que nós sejamos gêmeos univitelinos, nós somos diferentes. Podemos compartilhar o mesmo gene, mas nós somos pessoas diferentes, somos seres diferentes, né? E os animais é a mesma coisa. Então, a gente tem que se preocupar com eles não só em números, né, mas em individualidade. Saber que cada um é único, é um único ser, né? Porque todo mundo foi criado, todos os seres que existem foram criados por Deus, né? Então, e cada um foi criado individualmente, né? Então, não existe nenhum ser que, nenhum animalzinho, nada que seja igual ao outro, né? Então, eles não são números. E ele fala que tem observado animais durante toda a vida. E ele sempre fica impressionado com a semelhança entre eles e os humanos, né? E é aquilo que eu falei, né? A gente que tem um olhar diferenciado, né? Que convive, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem esse olhar, tem essa questão, porque geralmente está aqui, né? Estudando, está se interessando por entender um pouquinho mais sobre os animais, então tem essa percepção, né? De como eles são muito parecidos conosco, né? É realmente impressionante. Então, ele fala que não parece lógico pensar que os animais não estejam experienciando emoções como o medo e o amor, né? Como a gente, né? Não tem como, né? Depois que você passa a observar e estudar realmente os animais, é impossível você negar isso a eles, né? Dizer que eles não estão sentindo nada, que eles não têm, né, os mesmos sentimentos que nós, né? Então, como eu falei, né, relembrando a ocitocina, ela promove a afeição, né, ela também diminui o estresse, a pressão arterial e ela incentiva, né, o instinto de proteção, né? Como eu falei, por isso que ela é liberada quando uma mãe, por exemplo, cuida do bebê, ou amamenta o bebê, está cuidando, é liberado justamente, né, para que, claro, um bebê ele precisa de cuidado, né? Um bebê humano diferente dos vários bebês de outras espécies, né? Um bebê de outras espécies ele já sai, daqui a pouco já está andando, já está correndo. O bebê humano não, ele precisa de cuidado integral durante muito tempo. Então, se a gente não tiver esse olhar, esse cuidado, né, esse instinto de proteção com o bebê, eles morreriam, né? Então, é, além, claro, como eu falei, né, da gente ser espírito e tudo mais, existe essa química que é liberada dentro da gente para que a gente, por isso que bebês são fofinhos, né? Todos os bebês, todos os filhotes são fofinhos, né? De, geralmente de todas as espécies, inclusive a nossa, porque eles, justamente para que a gente olhe para ele e tenha esse instinto, né? Essa questão de cuidado, de dar afeto, de realmente cuidar porque um filhote sempre vai precisar, uns mais, outros menos, mas eles sempre vão precisar de cuidado, né? E, e essa universidade lá no Japão, ela percebeu, né? Ela foi feito um estudo também científico, né? Que quando os humanos e os seus animais, né, os tutores e os seus animais, eles trocam olhares, a liberação de ocitocina tanto no animal quanto no humano, né? Então, como eu falei, do mesmo jeito que quando a gente está cuidando, a gente está interagindo com alguém, e esse alguém que a gente chama pode ser um animal ou pode ser um outro humano, há liberação de ocitocina, e neles também. Então, isso é teoricamente, a demonstração científica de que eles realmente têm amor, né? Então, quando eles olham, quando eles interagem com os seus tutores, com as pessoas da família deles, né? Que cuidam, enfim, que têm esse carinho, há liberação neles também. Então, essa sensação, né, de prazer que a gente tem quando a gente interage com alguém que a gente tem essa liberação, né, desses hormônios de endorfina, não só, né, a ocitocina de endorfinas, uma série de hormônios que são liberados dentro da gente e diminuição do cortisol, que é o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando a gente está estressado ou quando o nosso corpo está inflamado, há um aumento de liberação de cortisol, né? Então, quando a gente tem essa liberação de ocitocina, quando a gente interage com alguém que a gente ama, há uma diminuição do cortisol, que é excelente, né? Então dá essa sensação de prazer. Isso também acontece com eles, né? E nessa universidade lá na Suécia,
também foi demonstrado, né, que brincar, ter contato, lambida, tudo isso libera a ocitocina e diminui o cortisol, né, dos animais e nosso também, né? Então, você veja que várias universidades vêm demonstrando realmente cientificamente essa essa alteração, né, química dentro dos animais, né, do corpinho dos animais e nos nossos também. Bom, nesse congresso do cérebro e de comportamento e emoções no Canadá, em 2014, mostrou que muitos estudos, né, eles são focados nos sentimentos, que seriam a racionalização das emoções básicas. E eles chegaram à conclusão que essas emoções são compartilhadas em todos os mamíferos, incluindo o homem, né? Então, se são todos mamíferos, né, nós e todos os outros mamíferos também temos essa compartilhamos, né? Então, você veja que, né, cientistas, mais uma vez, demonstrando que os animais realmente têm os sentimentos assim como nós. Esse neurocientista, né, que ele é professor do Departamento de Neurociência da Universidade de Washington, esse Jack Panksepp, ele falou o seguinte, que é preciso levar a mente do animal seriamente. Animais, obviamente, sentem emoção, né? O argumento de empatia foi usado para começar a estudar, né? A gente começou com essa questão da empatia a estudar o que os animais sentem, se eles têm emoção ou não, né? Mas agora a gente tem que buscar realmente argumentos científicos, né? Porque quando a gente entende melhor o sentimento dos animais, a gente também é capaz de entender os nossos sentimentos, né? Porque como eu falei, como todos nós somos animais, então se você estuda um, entende, é mais fácil você entender o outro, né? Então, quando a gente estuda e entende os animais, a gente consegue nos entender também, né? E aqui, a gente, como eu falei, lembra da questão que a parte do nosso cérebro, que é mais antiga, evolutivamente falando, né, é a parte do sistema límbico. Essa parte central aqui do cérebro, esse de vermelhinho, que é o sistema límbico, evolutivamente, é uma das partes mais antigas do cérebro, né? E essa parte a gente compartilha com os outros animais, né? Os outros animais superiores, a gente compartilha com eles. E hoje a gente sabe que é essa parte do sistema límbico que está ligada com os nossos sentimentos, né? Então, essa parte de fora, essa parte, né, que é a mais begezinha do cérebro, que é o córtex cerebral, é uma parte evolutivamente mais recente. Claro que os outros animais têm córtex, mas eles não são tão desenvolvidos quanto o nosso, né? Mas essa parte do cérebro mais externa que a gente tem, ela não é responsável por isso. Ela é mais responsável por decisões, por coisas mais sutis, digamos assim, né? Que realmente os animais não têm. Por exemplo, eles não têm a responsabilidade que nós temos e tudo mais. Essa parte seria desse sistema, desse cérebro mais recente. Mas a parte, por exemplo, do medo, dos sentimentos, ela está no sistema límbico, né? E então, essa parte a gente compartilha com os outros animais. Então, é a mesma coisa, né? O pulmão serve para quê? O pulmão serve para respirar, serve na gente, certo? Então, todos os outros animais que têm pulmão, o pulmão serve para quê? Serve para respirar, né? Então, é assim que funciona. Então, se o sistema límbico para a gente serve para nos diz sobre as nossas emoções, né? É ali que ele manifesta, né, as nossas emoções. Então, se os outros animais eles também têm o sistema límbico, é sinal de que ali que são manifestadas também as emoções, né? Então, esse neurocientista ele não acredita, então, que os sentimentos surjam apenas por reflexão. Ele afirma, né? Então, ele tem certeza disso, que a raiz das emoções se encontra nas regiões do cérebro, como eu disse, no sistema límbico, né? Que é a região que produz e regula as emoções e os comportamentos sociais. Então, se a gente tem, os animais têm, a regulagem é a mesma, funciona para a mesma coisa, né? E como eu falei, é muito antigo, né, em termos evolutivos, né? Então, aves também têm essa parte. Então, assim, é muito antigo. Então, se eles têm,
eles têm os mesmos sentimentos que nós, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa Declaração de Consciência de Cambridge. Ela é de 2012. Você veja que já faz tanto tempo e, infelizmente, é muito pouco falada sobre isso, né? Essa Declaração de Consciência. Ela foi assinada por mais de 30 neurocientistas, né, do mundo inteiro, e Philip Lowe, ele foi o que compilou, né, e fez tudo isso. Mas ela fala o seguinte, né, que a ausência de neocórtex, esse neocórtex é essa parte que eu falei, né, que é mais externa do nosso cérebro, que não é todo mundo que tem, né, não são todos os outros animais que possuem. Então, quem não possui, então, ele fala que não parece impedir um organismo experimente estados afetivos, né? Então, as evidências, elas indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Então, ou seja, aquele sistema límbico, aquela parte antiga do nosso cérebro que eu falei, que a gente compartilha com os outros animais, ou seja, esse substrato que ele está falando é isso, né? Então, consequentemente, né, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir esses substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos. Então, ele coloca todos os mamíferos, todas as aves e outras criaturas, como os polvos, também possuem esses substratos neurológicos, né? Então, não sei se vocês já viram aquele filme, O Professor Polvo, é maravilhoso. Quem não assistiu, assista, é um documentário que já tem uns 2 anos, eu acho, uns 2, 3 anos que foi lançado, que é fantástico também, que mostra a relação de um polvo que está no mar, né, e tal, e um pesquisador acabou topando com aquele polvo, enfim, né, e eles criam uma relação, enfim. E ele vai lá observando, e aí você percebe, né, realmente, né, no final das contas, né, o polvo, né, tendo demonstrando, vai, sentimento, né? É muito bacana, né? Então vale a pena, quem não assistiu, vale a pena, porque comprova isso, né? Então você veja um animalzinho que a gente não dá nada por ele, fala, imagina um polvo, imagina o cérebro de um polvo, né? O tamanho que deve ser um cérebro de um polvo, né? O cérebro de uma ave é muito menor em relação ao nosso, mas mesmo assim, esses animais, eles possuem esses substratos, né, de demonstrar sentimento, né? Sabe-se, por exemplo, que vacas, elas têm as melhores amigas, né? Elas brigam também umas com as outras, né? Discutem, né? Do jeito delas, enfim, né? E agora falando um pouquinho sobre a espiritualidade, né? A gente trouxe várias coisas aqui sobre a ciência demonstrando, e a gente vai mostrar agora um pouquinho sobre a espiritualidade. No livro Mandato de Amor, de Chico Xavier, fala o seguinte: quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem duvida que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? Isso a gente já viu várias vezes, né? Fotos e vídeos na internet de. Claro que os animais sabem, né, o que está acontecendo. É lógico que eles têm medo, que eles têm angústia, que eles sentem tudo aquilo, né? Eles sabem o que vai acontecer com eles. Então, é claro que, imagina o sofrimento, né? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer perder sua vida. E os animais é a mesma coisa, né? Então, Chico mostra isso aqui para gente, né? No livro do Marcel Benedetti, Qual a sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais, ele fala o seguinte: os animais, assim como nós, possuem sistema nervoso que serve para fornecer informações sobre o meio ambiente em que se encontra, né? A dor é uma interpretação desse sistema corporal, serve para indicar a presença de perigo ou risco para a sua sobrevivência. E isso serve para todo mundo, lógico, né?
Qualquer um aprende, né? Porque, por exemplo, até o instinto, né, que a gente tem, né, de quando vê alguma coisa assustadora, a gente não se encolhe, né, não tem medo e tal, é a mesma coisa, né? Então, os animais demonstram tudo isso, né? Então, assim, o mesmo sistema, ele está falando a mesma coisa que a ciência já tinha falado, né? Que, que a gente tem os mesma capacidade neurológica, né, e de sentir que os animais. A Joana de Ângeles, né, fala que a convivência com os animais, as criaturas, tudo quanto contribua para tornar o mundo melhor e mais belo, transforma os impulsos cruéis em sentimentos de amor e compreensão. Então, como eu falei, né, eu acho que a gente está talvez muito mais para aprender com os animais que com eles, né? Que quando a gente acaba convivendo com eles, com os animais, a gente começa a aprender a respeitá-los, né? A, a transformar realmente, às vezes, a indiferença, ou às vezes a gente nunca tinha parado para pensar em determinadas coisas, né? E quando a gente começa a conviver mais intimamente com os animais, a gente começa a transformar esses nossos impulsos também, né? E eu digo por mim, né? Eu mudei muito depois que eu tive as minhas cachorras, depois que eu comecei a estudar, interagir com elas, a minha vida mudou em vários aspectos, né? Em questão de respeito aos animais, de cuidado, não só com elas, mas enfim, com todo tipo de animal, né? A gente começa a ter um outro olhar para o mundo, né? Um outro olhar para os seres que estão compartilhando conosco a existência, né? E como a gente estava até conversando no início da aula, né? De não entendê-los como ferramentas, como meros de estarem aqui disponíveis para que a gente use-os, né? Não, de que a gente está aqui compartilhando, né, essa jornada de aprendizado, né? Que eles estão aqui aprendendo assim como nós. No livro Emmanuel, também de Chico Xavier, ele fala o seguinte: se os animais sentem prazer e dor, alegria e tristeza, é que eles são, é sinal, né, de que eles são dotados de um princípio inteligente, a que chamamos alma, inferior, claro, né, em relação ao do homem, na escala evolutiva, né? Então, óbvio, né, do mesmo jeito que nós também, em relação a Jesus, né, aos espíritos perfeitos, nós estamos muito aquém, né? Então, nossa constituição também é muito diferente, né, dos espíritos perfeitos, de um Cristo planetário, por exemplo, né? E não há comparação, né? Então, da mesma forma que não dá para comparar, né, o espírito de um animal com o nosso, né? Não dá para a gente comparar o nosso espírito com o espírito de Jesus, né, de um Cristo, porque são espíritos muito diferentes. Mas, né, como ele está falando, né, mas se tem dor, alegria, tristeza, tudo isso, ele é um espírito, né? Então, ele está compartilhando conosco todos esses sentimentos, tudo que a gente tem, né? E você veja quantos anos, né, a ciência fala isso agora, né? Fala, olha, 2012 tem essa declaração, há quanto tempo, né? O Emmanuel já estava falando isso, né, através de Chico Xavier. Aqui também, né, o Emmanuel, né, ele fala, né, que os animais têm a sua linguagem, seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com qualidades inumeráveis. Eles são os nossos irmãos mais próximos, merecendo por isso nossa proteção e nosso amparo. Né? O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolve-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é avançadíssimo neles, né? E muitas espécies nos demonstram suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento de paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação e o gosto da beleza. Então, como eu falei, né, nós, como superiores hierárquicos, né, no sentido hierárquicos, no sentido não de que a gente seja melhor, mas que na escala evolutiva a gente está na frente. Então, eu digo que é como se a gente fosse nós fôssemos irmãos mais velhos dos animais. Então, se nós somos os irmãos mais velhos, o que que o irmão mais velho faz para o mais novo? Teoricamente, teria que cuidar, teria que amparar, e não abusar, e não usar do irmão mais novo, né?
Porque se a gente tem, né, se a gente tem filhos, né, e o mais velho bate ou machuca o mais novo, o que que a gente faz? A gente fala que não pode, né? A gente ensina que não pode, que você é o irmão mais velho, você tem que dar o exemplo, você tem que ajudar e cuidar, não é isso que a gente ensina? Então é a mesma coisa. É do mesmo jeito que a gente pede o auxílio, né, da espiritualidade superior, né, dos espíritos superiores que estão acima de nós, a gente também estamos, né, para esses seres da retaguarda como superiores no sentido de ajudar e não de explorar, né? Leon Denis fala, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que os estudos científicos, olha, mesmo naquela época, né, vêm demonstrando, né, as mesmas conclusões que a doutrina espírita, como sempre, né? A doutrina espírita traz e depois, mais para frente, a ciência acaba demonstrando a mesma coisa, né? Que a doutrina já vem apresentado 2 séculos atrás, né? Que os animais possuem inteligência, consciência e sentimentos. Emmanuel, mais uma vez, falando que muitas espécies nos demonstram suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento de paternidade e o amparo ao próximo, né? Quantas e quantas vezes a gente vê, né, animaizinhos que adotam, né, os filhotes de outras espécies, né? Então, isso nada mais é do que o amor, porque você veja, nem é da mesma espécie, né? Não é filho dele, né? E nem igual, nem semelhante esteticamente não é, porque é de outra espécie. E ainda assim, eles têm o cuidado, eles têm o carinho, né? E cuidam do outro ser com. Às vezes, até um predador cuida do que seria a presa, né? Já vi isso várias vezes também na internet, né? Do predador cuidando do que seria a presa dele, cuidando com todo carinho. A Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, fala essa parte que eu achei muito interessante, é um pouco grande, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Que aqueles animais que por nós sentidos e compreendidos no estado de semidespreendimento espiritual se afiguram ao nosso entendimento e à nossa razão, quase como seres humanos, sentindo nós por eles viva ternura e até profunda compaixão. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nos achegamos a ele e acariciamos sua enorme cabeça. Os mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos às vezes a visitar matadouros de gado. E o sofrimento que aí contemplamos, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústias que eles sofrem, e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores nem mais penosas, talvez, se tratasse de simples seres humanos, né? Então, se eles têm os mesmos sentimentos, né, se eles percebem as coisas da mesma forma que nós, né, por que que eles não sentiriam nada disso, né? É como se os seres humanos estivessem num campo de concentração, né? Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, eles também sentem, né? E Chico Xavier falou, agora Ivone Pereira também falando, né, que eles iam visitar, infelizmente, esses lugares no intuito de ajudar, né, esses animais que estão passando, infelizmente, por essa terrível prova, né, ainda no nosso planeta. O Rafael, do grupo Espírita dos Servidores de Jesus, que é do MOVE, ele fala o seguinte, que atualmente não se pode mais sustentar, nem pela ciência, nem pela filosofia, nem pela religião, que os animais são irracionais, não sentem, não têm alma e não se comunicam, né? E que eles não se importam, eles não percebem, eles não ligam para a vida deles porque eles não têm noção do que eles estão vivendo, né? Isso a gente não pode mais dizer isso, né? Porque a ciência demonstra o contrário, né? Demonstra que eles têm tudo isso, né? A filosofia, a religião, né? O espiritismo mostra isso em vários livros, né? Mesmo em Kardec, né? Você veja Joana de Ângeles, Chico Xavier, Emmanuel, né? Enfim, Ivone Pereira, todos eles falando exatamente a mesma coisa, né? Leon Denis, vai por aí afora, né? Tem muitos e muitos outros.
na Revista Espírita, né, de, olha, 1865, Kardec já falava que, né, a sutileza dos sentidos dos animais, como nos selvagens e no homem primitivo, suprindo nuns e noutros a ausência ou a insuficiência do senso moral, é outro ponto de contato. Ou seja, né, os homens primitivos, né, nós, naquela época, né, do estado primitivo, é, é muito parecido, né? Esse senso de moral, lógico, né? O animal, ele não tem responsabilidade pelos atos deles, porque eles não têm esse senso de moralidade, né? Eles não são capazes de dizer o que é certo, o que é errado, assim como uma criança, né? Uma criança não responde pelos seus atos, né? Quem responde é um adulto. Da mesma forma são os animais, eles não podem responder, ser responsabilizados pelos seus atos, porque eles ainda não têm essa moralidade, né? Eles não conhecem a Deus nesse sentido, né? Eles não sabem, né? Não tem plantado dentro deles isso. Então, por isso que eles não têm responsabilidade, nós temos. Isso é um ponto de contato, né, entre nós, humanos, primitivos, e os animais, né? Que nessa época a gente também não tinha muito. Por isso que não dá para cobrar, né, de uma criança, não dá para cobrar de um animal, não dá para cobrar de um homem primitivo a mesma coisa que a gente faz. Então, porque o homem das cavernas fazia. Sim, mas nós não somos mais homens das cavernas, né? A gente, teoricamente, teria que estar muito mais evoluído, né? No livro dos Médiuns, no capítulo 22, os espíritos falam que, assim, reconheço perfeitamente a presença de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões são idênticas às paixões e sentimentos humanos que se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos, rancorosos, de acordo com o tratamento ou bom ou mal que lhes dispensarmos, né? Então, tem muito isso também, né? Lógico, né? Assim como um humano, né? Se você pega um humano e maltrata um humano, é lógico que ele vai ser mais agressivo, ele vai ser mais raivoso. Um animal é a mesma coisa, né? Infelizmente, a gente estava até falando agora, né, sobre uma pessoa que infelizmente foi atacada por uns pitbulls, né, e está muito machucada no hospital e tal, mas a culpa é de quem? Né? Como eu falei, os animais eles não podem ser responsabilizados, tanto que os tutores, né, eu não sei nem se a gente pode chamar de tutor, né? Uma pessoa que maltrata um animal ao ponto dele ficar tão agressivo, né? Porque não é culpa da raça, porque eu tenho uma pitbull, né? Eu resgatei uma pitbull e com 5 meses e ela é um doce de cachorra, né? Inclusive lá no nosso trabalho, né, lá do GEDA, que a gente também tem o atendimento presencial para os animais, ela vai todas as vezes, ela é muito carinhosa com todo mundo, ela é muito cuidadosa, todo mundo gosta muito dela. Até um dos motivos de eu ter adotado uma pitbull foi por causa disso, né? Para que a gente possa quebrar esse preconceito, né, da raça. Não é a raça que é violenta, né? São as pessoas que fazem com que aquela raça ou com aquele ser fique violento, né? Como eu falei, um ser humano também. Se você pega um ser humano desde criança, você bate, você aprisiona, você, né, maltrata, é lógico que ele vai ser um ser humano violento, né? Não vai esperar o quê? Né? Um animal é a mesma coisa, né? Então eles também têm isso. Então infelizmente, né, muitas coisas do que o tratamento que a gente tem, bom ou mal, é o que a gente vai causar nesse animal, né? E depois a gente vai querer culpar quem? O próprio ser humano, né? É, agora eu queria pedir para passar o vídeo, pode ser? Claro.
Good boy. Yeah, good fish. Yeah. Good fish. Eu não sei se vocês viram também um vídeo Não. que estava passando na internet também, um urso, uma pessoa que resgatou uma ursa que era bebê, né, e tal, mas assim, a ursa fica solta, né? Ela resgatou, cuidou e deixou solta, mas era aqueles países, não sei se era no Canadá, nos Estados Unidos, né, que tem aquelas casas, né, que tem aquelas florestas, né, no fundo, né, e tal. E a ursa começou a aparecer todo dia, ou eventualmente ela aparecia na casa da pessoa, e aí ela entra na casa da pessoa, ela fecha a porta, e ela brinca com a pessoa e tudo mais, mas assim, ela é solta, vai, volta, de vez em quando ela aparece, e a ursa foi ficando mais velha, né, e tal, e ela teve os bebês, e ela traz os filhotinhos dela para casa da pessoa também, né? Vem ela e os filhotinhos, e aí eles brincam no quintal da pessoa, entra na casa da pessoa, e sai, fecha a porta, você veja, né? Como que é um animal que, pô, teoricamente, um urso é um animal selvagem, né? E você veja que ele criou amor, né, por essa pessoa que cuidou dela, né, e teve esse carinho e traz até ensinou para os filhotes, né, a ter esse amor e esse cuidado com a pessoa, né? Eu achei muito interessante também, não sei se vocês viram isso. Podemos abrir para perguntas? Podemos? Perguntas abertas. Pode abrir o microfone, quem quiser fazer perguntas. Vamos lá, pessoal. João, eu não sei dos demais, mas eu não consegui ver o vídeo. Eu só escutei o som, Alguém mas o vídeo não apareceu para mim. apareceu para você, Tati? Eu vi, para mim apareceu. Eu vi também. A mim também. Eu também. Eu também vi. Eu também Ah, vi. então. Eu vou É, colocar para o mim, vídeo no eu tô... grupo. Fique sossegado, vou colocar o vídeo no grupo. Ok, muito obrigada. João, até aqui em Portugal apareceu. Obrigado. Vamos lá, Susana, quer fazer alguma pergunta? Acho que a Cíntia levantou a mão. Ai, Cíntia, pode perguntar. Oi, boa noite. Eu estou esses últimos dias assim bastante impressionada com essa situação da escritora, né, que você citou como exemplo, porque ela é uma escritora que eu sigo, Uhum. né, conheço muitas obras dela, utilizo no meu trabalho e então talvez por conhecê-la eu fiquei bastante, né, impressionada. E aí uma das minhas grandes angústias, além da situação dela, que está muito, muito séria, é pensar como esses animais né, estavam se sentindo na vida que eles estavam levando. Tem as notícias atualizadas estão mostrando, eles estão sob os cuidados da prefeitura da cidade, né? E que eles estão bem, né? Porque tendo em vista como foi o ataque, né? Eu já fiquei preocupada pensando, vai ser um desses casos em que eles vão querer eutanasiar esses animais? Será que são animais que não têm mais recuperação? Mas as notícias que estão saindo até agora não são o contrário, diz que eles estão muito bem, que estão se alimentando, que estão ótimos no abrigo, né, onde eles estão. Então, eu estou, né, um pouco angustiada com a situação deles e pensando como é que um animal desse se recupera, né, ainda nessa vida e quando ele chega no mundo espiritual também, porque você trouxe também esse viés da espiritualidade, né, deles,
como é um trabalho assim, né, de recuperação de animais que passam por situações tão extremas que os levam a ter esse tipo de ataque, né? Porque a gente vê muitos histórias de ataques, mas são ataques, coisas muito pontuais, atacou, mordeu aqui, atacou, mordeu o braço, a situação com ela foi uma situação muito séria, né? E então eu fico muito com essa preocupação. Como é isso, né? Assim, agora que eles estão aqui, eu tenho certeza que tem amigos da espiritualidade também amparando eles no tratamento que eles estão recebendo lá no abrigo, né, da prefeitura. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, nesse processo de recuperação dos maus sentimentos e das emoções negativas que os seres humanos, aos quais os seres humanos submetem esses animais. Então, isso é um problema muito sério, né? Como você falou, é que assim, infelizmente, coitada, ela foi atacada, acho que parece que foram 3, né? Então, assim, eles são animais, claro, que eles sofreram maus tratos e tudo mais, eles são animais muito fortes, né? Então, eu tenho uma, entendeu? Então, assim, ela é bruta para brincar, né? Ela tá brincando, mas ela é bruta porque ela é pesada, ela é forte, né? Ela não morde ninguém, né? Mas ela é bruta. Então, qualquer coisa, imagina. Então, por exemplo, se um pincher, né? Que é aqueles. Fica tudo bravinho, né? Ele morder, mas vai te arranhar, né? Agora, se um pitbull realmente resolver te morder, ele pode te matar, né? Porque ele é um ser muito forte, né? Da mesma forma que se eu for dar um soco em alguém, é capaz de eu machucar minha mão, né? Mas se um lutador, né, de boxe for dar um soco em alguém, é capaz de matar a pessoa, né? Então, assim, eu acho que ah, lógico, eu não conheço esses animais, mas pelo que eu vi, né, deles depois, eles não me pareciam ser animais agressivos, né? Vai saber o que estava acontecendo com eles e tal, porque quando eu vi eles no resgate, eu via pessoas pegando eles no colo e tal, quer dizer, eles não são animais que agridem qualquer um, né? Então, assim, não, enfim, a gente não se sabe o que aconteceu, né? Lógico, né? E por conta dos maus tratos e tudo mais, eu acho que assim, eles vão, aqui, eu digo assim, né? Em termos materiais, né? De vida material, eles vão ter que passar por uma avaliação, ver adestramento, enfim, ver o que pode ser feito em termos de reabilitação para o animal, né? Materialmente falando. Agora, espiritualmente falando, vai precisar, né, de tratamento, né? Eu acho que, inclusive, a gente até pode colocar, né, nas vibrações, talvez, esses animais, né? É uma também, né, para a gente pedir por eles, né? Vocês, a gente, enfim, né? Quem tem esse tipo de trabalho, porque existe o tratamento para isso também, espiritualmente falando, né? Como é que funciona isso espiritualmente falando? Os animais, quando eles passam por seja, né, uma agressão, ou seja, por um maus tratos muito forte, às vezes aquela lembrança fica tão impregnada neles que isso pode até alterar até o perispírito deles, né? Isso o Chico Xavier fala, né, que você pode, alguns animais até nascem com doenças congênitas, com problemas congênitos por conta dos maus tratos que eles sofreram, né? Enfim, que a gente causou, né? Então, assim, o que que acontece? Na espiritualidade, eles sofrem o tratamento, né? Fazem o tratamento, inclusive de despolarização. O que que é isso, né? Você tentar pegar aquele sentimento dele e transformar em um outro, né? Então, o Marcel Benedetti fala isso também nos livros dele, né? Desse tipo de tratamento desses animais que sofrem abuso, animais de abatedouros, né, que chegam lá com uma carga de dor, uma carga de sofrimento muito grande. Então, às vezes, esses animais precisam, né, passar por um tratamento intensivo. E, às vezes, mesmo assim, eles trazem isso para vidas posteriores. Né? A minha sogra, por exemplo, ela tinha um gatinho que foi resgatado, mas ele foi resgatado filhotinho, assim, a mãe dele, né, teve ele mais outros filhotinhos, e eles foram resgatados, e ela pegou um dos filhotes e cuidou dele, já até desencarnou. Mas, assim, ele nunca sofreu maus tratos, né, porque a mãe dele foi pega, né, prenha, e teve o bebê, e ele sempre foi muito bem cuidado. E ele era um gato extremamente medroso, mas assim, muito, ele tinha muito medo. Até da gente, né? Que a gente que convivia, não mora com ele, mas assim, a gente convivia muito, né? E ele, quando a gente chegava na casa da minha sogra, ele saía correndo, ele tinha um medo, ele só
o único ser humano que ele convivia era com ela, assim, sabe? De deixar chegar perto, de conviver mesmo era com ela. Todos os outros, mesmo a gente que conhecia, ele não deixava chegar perto, né? E aí a gente fazendo o tratamento dele, a gente entendeu, e também só poderia ser de outras vidas, né? Esse medo do ser humano que ele tinha só podia ser de outras vidas, porque ele não sofreu maus tratos nessa vida, né? Então, você veja como, infelizmente, né, o ser humano causa, né, isso que às vezes, mesmo com tratamento espiritual, às vezes lá mesmo ele desencarnando, sendo cuidado, não necessariamente aquilo vai se resolver com tanta facilidade, né? Às vezes ele precisa voltar e tal, enfim. E ele foi um gatinho que ele foi muito bem cuidado enfim, ele acabou falecendo até relativamente jovem, né? Ele ficou doente e morreu, mas talvez ele tenha vindo nessa vida justamente para sentir essa questão do amor, né, do cuidado, né, que ele realmente só sentiu amor e cuidado nessa vida. E no final ele estava um pouco melhor. No final ele conseguia ficar com a gente no mesmo ambiente. A gente não conseguia pegá-lo nem encostar nele, mas pelo menos se a gente chegasse, ele ficava no mesmo ambiente, porque no início nem isso. Ele saía correndo, ele se escondia em qualquer. A gente não via. Se eu ficasse lá 5 horas, era 5 horas que o coitado ficava escondido, né? Então você vê como que a nossa responsabilidade, né, como humanidade, né, que a gente deve ter com os outros animais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, obrigada. Imagina. Acho que tem Roberto. A Renata. Tatiana, amei sua aula, linda, não tem como a gente não se emocionar. Na verdade, me ocorreu agora uma situação, depois que eu assisti o vídeo, e também com relação aos animais que vão para o abatedouro. É como o plano espiritual, como a espiritualidade enxerga isso? Porque a gente entende, aprende que a eutanásia ela não deve ser praticada a menos que o seu animal esteja sofrendo demais, não tenha recuperação, enfim. Isso seria uma forma de eutanásia também? O abatedouro dos animais, do boi que para ser vendido a carne? Não Como é é. que isso é enxergado? Né? Eu não sei, isso me ocorreu porque eu não sei, isso surgiu essa dúvida agora para mim, né? Como é que a espiritualidade enxerga isso de repente? Então, segundo, né, os espíritos, né, até de André Luiz, né, que traz nos livros dele, né, ele fala que é um erro muito grande, né, isso que a gente faz com os animais, né, porque como eles falaram, nós somos os superiores hierárquicos para cuidar, né, para amparar Exato, e não para exato. explorar. Então, não seria uma eutanásia, porque assim, a eutanásia, teoricamente, você faz quando alguém está doente, né? E aí você fala, vou te poupar do sofrimento, né? Ou seja, Mas é um humano. sacrifício, mas não deixa de É ser um um sacrifício. assassinato, na verdade, né? Porque Assassinato, você um está sacrifício, pegando. né? Que Isso, você está sacrifica os pegando. animais para alimentar o homem, né? Exato, e sendo que a gente não precisa disso, né? Muito pelo contrário, né? Na verdade, né, o consumo, né, da carne, eu posso dizer porque eu sou médica e eu sou nutróloga, né, então eu estudo muito sobre isso há muitos anos, né, na verdade, um dos maiores problemas que a gente tem na saúde é por causa da alimentação de produtos de origem animal, né, grande parte né, das doenças são causadas por isso, né, e se a gente levar em consideração também, né, tem uma outra coisa, que nós somos praticamente 7 bilhões de pessoas, né, no planeta. E existem pessoas que passam fome, que morrem de fome todos os dias, né? Só que a Exato. gente consegue alimentar mais de 70 bilhões de animais para o consumo humano. Se a gente consegue alimentar 70 bilhões de animais, que são maiores que nós, né? Um boi, um porco, come muito mais que um ser humano. Então, se a gente consegue alimentá-los, como é que a gente não consegue alimentar os humanos? Me fala, né? É porque esses animais, eles estão alimentando um grupo restrito de humanos, enquanto outros passam fome, né? Então, isso também é uma responsabilidade que a gente tem,
né? E é por isso, né, segundo os espíritos, até Trigueirinho fala muito sobre isso também, né? Que por isso que a gente tem guerra, por isso que a gente tem muitas doenças, por isso é um karma coletivo nosso, né? Como humanidade, como a gente não respeita os outros animais, de alguma forma isso vai retornar para a gente. Claro, é natural, né? Lei de causa e efeito. Então, A a lei gente de como pode não fazer individualmente, mas como humanidade estamos fazendo, né? coletivamente. Exatamente. Então, coletivamente, a gente vai ter que passar por determinadas coisas até a gente entender a lei do amor, né? Enquanto a gente não entender, a gente vai sofrer, né? Obrigada, viu? Imagina. Mais alguém? Acho que a Gabriela, eu acho que tinha levantado a mão também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa que eu tô sem vídeo. Eu ia até comentar que eu tenho uma cadelinha eu também sou veterinária, também sou colega. Eu tenho uma cadelinha de 13 para 14 anos, que ela também a gente pegou muito novinha, ela tava com 45 dias, e ela tem um medo, que assim, foi muito difícil de primeiro, no primeiro momento, assim, o laço dela foi comigo e com a minha mãe, que eram as que cuidavam dela. Ela chegou a levar de gente de dentro da casa da nossa família 6 meses para aceitar a aproximação. E até hoje, com 14 anos, ela não deixa meu avô se aproximar. Nossa. Ele nunca fez absolutamente nada para ele. Pelo contrário, ele tem paixão por todos os animais, inclusive por ela, né? E teve até um, um curso que eu fui fazer de Theta Healing animal, e eu ganhei uma sessão, e a gente fez uma sessão com ela. E foi extremamente interessante, que descreveram várias imagens de traumas que ela não viveu nessa vida. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Outra coisa também que nos falaram nessa sessão é que ela acabava absorvendo muito inseguranças de uma das mulheres da família que ficava mais próxima dela, que na época era minha irmã e minha mãe. A gente não sabe exatamente quem que estava tendo essa vibração, né, de energia energética ali perto dela também que influenciou. E até uma coisa que agora de outro animal meu aconteceu hoje, infelizmente. Eu tenho 3 gatinhas aqui em casa, uma delas é novinha e castrou há 15 dias, mais ou menos. E ela, tiramos os pontos, estava tudo bem, e a nossa do meio anda com um ciúme que, assim, tá incontrolável. Por todo o cuidado que teve do pós-operatório, ela aprontou, foi um pós-operatório mais chato, né? Porque é casa de ferreiro, espeto de pau, a gente nunca consegue fazer o repouso. E então foi um pouquinho mais chato e ela exigiu um pouco mais de cuidado, ela fica bem carinhosa com a gente. E hoje, a gente, por um lapso de tempo, a gente descuidou dela e essa minha gata andava atacando ela já um pouquinho antes da castração e de assustar. Era mais assim, um negócio de agarrar e não deixar soltar. Mas hoje ela chegou a morder e nisso abriu os pontos que já tinham fechado. Nossa, mas foi um negócio assim que me deixou com o coração tão pesado. Hoje, na hora que eu entrei na aula, eu vi que ia falar sobre sentimento, gente. Vocês não têm ideia. Como foi assim para mim entender um pouco melhor sobre isso. Realmente eu acho que já trabalhando com eles há muito tempo e tendo amado animais desde que eu nasci, eu entendo muito disso de vocês, que vocês comentaram sobre o como a gente consegue entender muito sobre o que eles querem se comunicar com a gente só pelo olhar, né? Mas hoje eu fiquei com o coração muito pesado o dia inteiro por causa disso. Graças a Deus ela tá bem, já tá suturada de novo e já tá aprontando de novo, né? Mas agora a gente vai ter que tratar como se fosse pais com criança com ciúme, né? Porque Sim. não tem Mas jeito. é aquilo, né? São crianças, né? Então tem isso. É que nem o irmão, né? Mais velho, quando nasce um bebê ou alguém fica doente, né? O outro fica doente, aí fica com ciúme e tal. É a mesma coisa, né?
E não sei, eu gosto muito de conversar com os animais, conversar mesmo, né? Falar como se eu estivesse falando com uma pessoa mesmo, né? Sim, sim, eu E faço muito isso também. e eles porque eles entendem tudo, né? Eu lembro uma vez também essa a Meg que a gente tinha, ela cheguei em casa, enfim, acho que a moça que limpava, que bateu nela, enfim, ela era um doce de cachorro também, mas enfim. Eu cheguei que ela não estava andando, né? Fiquei desesperada, né? Imagina. Aí a gente levou ela no hospital e tal. E aí foi fazer um raio-x, aquela coisa toda. Lógico que estava com dor, né? Porque ela não estava conseguindo andar. E aí, na hora que tinha que abrir as patinhas, né, para poder fazer o raio-x, e ela não deixava, porque na hora que puxava, doía, ela mexia, não dava certo de fazer o raio-x. Aí todo mundo vai ter que sedar, e eu não queria sedar a cachorra, né? Eu, não sei o que e tal. Aí, por fim, eu falei assim: para, solta todo mundo. Aí soltaram. Aí eu conversei com ela, né? Eu falei, Meg, eu sei que tá doendo, tal, 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 mas a gente precisa fazer. E o pessoal olhando, pensando assim, é louca, né? O, o assistente, né? O pessoal lá olhando, falando, maluca, né? Aí eu falei, a gente precisa fazer rapidinho, eu sei que dói, aguenta só um pouquinho, entendeu? A gente vamos fazer mais uma vez só, entendeu? Eu falei, você fica quietinho que já termina, aí a gente já vai embora para casa, que nem se estivesse falando com uma criança, né? Aí eu falei assim, olha, bom, vamos tentar mais uma vez. Se não der certo, tudo bem, a gente ceda, claro, também não sou ignorante, né? Falei, vamos tentar. Mas dito e feito, entendeu? A gente pegou, segurou, ela ficou quietinha. Aí todo mundo ficou olhando assim para mim e falou: eu sou maluca, mas deu certo. Fez o raio-x e pronto, entendeu? Fomos embora para casa e tal. Enfim, não tinha nada, né? Era só, acho que a pancada mesmo. E, enfim, mas o que eu queria contar é que você vê como que eles entendem, né? Então, assim, eu gosto muito de conversar, né? Explicar, que nem você pode conversar com a sua, né? Poxa vida, a outra tá doente, tal, tal, tal. Enfim, quem sabe ela não aceita melhor, né? Não, vou tentar e vou colocar o nome delas também É, na bom, vibração. Obrigada, viu? imagina. Mais uma pergunta só, que já são 21h25. Luciene, pode perguntar? Sobre ciúmes, eu tenho uma cachorrinha que é hiper ciumenta. Agora eu sei, eu tenho uma que é ciumenta e uma que é velhinha, que eu tenho que dar remédio. Então o que eu faço? Eu dou um petisco para que tá boa e um remédio para outra. E vivo com uma latinha de Coca-Cola. Sabe a latinha de Coca-Cola? Eu coloco pedrinha para fazer barulho. Porque às vezes ela vai lá e bate nela. E a velhinha é bem velhinha mesmo, já está quase 20 anos. Dá dó, né? Aí, se ela. Só que é só ela olhar a latinha, que ela sabe que vai fazer barulho, ela já não faz mais. Não vai lá bater nela. É, mas eles têm isso, né? Como eu falei, que nem criança, né? A minha, quando a gente tinha. Hoje eu tenho uma só, né? Mas quando a gente tinha duas, aí uma encrespava com a outra, que não podia deixar a outra comer, entendeu? Aí eu ia lá, separava, deixa a coitada. Isso porque eu tinha duas com boca diferente, que era para não ter confusão, mas não sei como é que é, né? E aí eu falei, gente, não é possível. E quando a minha filha era pequena, que eram duas cachorras e a minha filha pequena. Aí ficava as três, entendeu? Eu falei, gente, para com isso. São três Ah, crianças, né? Mas a comida eu coloco num pote e na outro. É, Deixa elas então. comerem. Aí depois o que sobra, eu deixo lá um pouquinho para elas comerem. Não sei quem come, mas elas não brigam, não, se eu deixar os potes lá. Mas eu fico ali por perto, ouvindo, né? É, Com a exato. latinha na mão. Ah, pessoal, a semana que vem a Tati vai continuar conosco, essa mesma aula, a segunda parte, e vamos já fazendo as perguntas para a semana que vem. Tati, fica conosco, muito obrigado. Pedir para a nossa querida Obrigada. Valquíria fazer a prece final, em nome de todos nós. E as vibrações também, né, João? Sim, as vibrações também. Ok. Então, depois desta aula em que recebemos tantos conhecimentos, que expande o nosso
a nossa forma de lidar com os animais, amplia o nosso entendimento. Vamos reunir os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos e colocá-los em formas de vibrações. E vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, pedindo muito equilíbrio, muita paz, e que essa energia alcance todos os seres viventes no nosso planeta. Vamos vibrar em especial por todos os animaizinhos, nossos irmãos menores, que estão na lista de vibrações. Vamos vibrar saúde, equilíbrio, fortalecimento, e vibremos também pelos seus tutores, para que recebam conforto, a força, a coragem, para atravessar esse momento da melhor forma. E assim, vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, que desperte em nós a necessidade, a urgência da nossa transformação moral, e assim que possamos, à medida que o nosso entendimento cresça, o nosso aprendizado, que possamos fazer cada dia mais pelos nossos irmãos menores, os nossos pets, os nossos animais queridos. Vibremos por todos os pets, os nossos pets que estão em nossos lares. E vamos agradecer aos nossos mentores individuais, aos mentores protetores dos nossos pets, à espiritualidade aqui presente, responsável por esse curso. E assim, vamos louvar a Deus com um Pai Nosso, a prece que seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, principalmente daqueles que habitam dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, uma boa noite e até a próxima aula. Boa noite a todos. Tenham todos uma excelente Boa noite. semana. Boa Boa noite, noite. boa noite.